o Triângulo das Bermudas, onde marinheiros e aviadores se inscrevem para jogar uma interminável partida de esconde-esconde. Mas se você achava que aquele notório pedaço de mar era misterioso, espera até ver outros locais misteriosos que o nosso planeta abriga, que são ainda mais únicos, assustadores e completamente intrigantes. De uma ilha que atrai navios para sua destruição, até a sobrenatural Zona do Silêncio, encontrada no deserto mexicano, vamos investigar alguns lugares repletos de estranhezas que são ainda mais misteriosos que o Triângulo das Bermudas. Mar do Diabo. Desde o início da década de 1950, o infame Triângulo das Bermudas tem causado medo nos corações de inúmeros navegadores e passageiros de voos. Se diz que mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram misteriosamente nessa vasta área tropical do Oceano Atlântico Noroeste, embora teóricos mais imaginativos afirmem que esses desaparecimentos foram causados por abduções alienígenas, ou até mesmo por feixes de energia da cidade perdida de Atlântida. Fontes mais respeitáveis argumentam que são simplesmente resultados de erros de pilotagem e más condições climáticas, sem mencionar que essa região do mundo tem níveis especialmente altos de tráfego marítimo e aéreo, então faz sentido que a frequência de incidentes lá também seja relativamente alta. Mas embora essas explicações possam se aplicar ao Triângulo das Bermudas, tem um triângulo oceânico ainda mais perigoso que tem desconcertado historiadores marítimos há décadas. O Triângulo do Dragão é uma grande área no Oceano Pacífico, ao sul de Tóquio, onde centenas de navios supostamente desapareceram desde a década de 1940. Um relato sobre o triângulo afirma que em 1955 o governo japonês enviou um grande navio de pesquisa para a área para investigar esses desaparecimentos. Só que ele próprio navegou direto pro nada, nunca mais sendo visto. Embora o Triângulo do Dragão seja frequentemente considerado um ponto sobrenatural, descobriu-se que muitos dos navios que desapareceram eram simplesmente pequenos barcos de pesca vulneráveis, que não contavam com sistemas de rádio. Além disso, o supostamente desaparecido navio de pesquisa do governo foi realmente enviado para investigar um proeminente vulcão submarino dentro da área do Triângulo. A verdade é que o navio afundou devido a uma erupção desse vulcão em 1952, e não em 1955, como afirmava um livro. Ainda assim, não há dúvida de que esse trecho do oceano, também conhecido como Mar do Diabo, é altamente perigoso. O leito marinho aqui tem uma abundância incomum de vulcões submarinos e depósitos de metano, que podem causar verdadeiras explosões subaquáticas, afetando a flutuação de barcos e resultando em naufrágios. Dito isso, acho que essa história é provavelmente o que os alienígenas submarinos que habitam o Triângulo do Dragão querem que a gente pense, enquanto continuam a fazer navios desaparecerem rindo às nossas custas. Humanos frágeis com seus barquinhos minúsculos, por que não vão chorando de volta para casa da mamãe no Triângulo das Bermudas? Triângulo de Nevada. Abrangendo mais de 64.750 km² de deserto rochoso entre Reno, Fresno e Las Vegas, o Triângulo de Nevada é amplamente considerado o equivalente montanhoso ao Triângulo das Bermudas que rouba aviões. Na verdade, dependendo do site de notícias que você consultar, relata-se que entre 200 e 2.000 aeronaves desapareceram inexplicavelmente dentro do Triângulo de Nevada nos últimos 60 anos. Muitas delas nunca foram encontradas. Um avião que desapareceu e em certo momento foi encontrado pertencia ao aviador recordista Steve Fossett. Em setembro de 2007, Fossett e seu avião desapareceram misteriosamente em algum lugar das Montanhas Sierra, bem no coração do Triângulo de Nevada. Fossett era um piloto altamente experiente, que detinha o título de ser a primeira pessoa a voar sozinha ao redor do mundo sem parar em 2005. Então o seu voo no Triângulo de Nevada deveria ter sido tranquilo. Os oficiais não encontraram nenhum sinal de Fossett e seu avião até um ano depois, quando um caminhante descobriu o cartão de identificação de Fossett e o local do acidente foi recuperado alguns dias depois. Infelizmente, Fossett nunca mais voltou para casa. Embora acidentes de aviação frequentemente estejam relacionados a erros humanos ou de sistema, muitos tentaram explicar a frequência de desaparecimentos relatados no Triângulo de Nevada. Algumas teorias mais selvagens sugerem que OVNIs estão por trás dos desaparecimentos, especialmente porque a borda leste do Triângulo de Nevada abriga a infame Área 51. Embora isso seja certamente uma
coincidência assustadora, e as montanhas e desertos da região criam um cenário fantástico para a história. Existem explicações potencialmente mais plausíveis para o mistério do Triângulo de Nevada. A região tem condições geográficas e atmosféricas desafiadoras, onde picos de montanhas elevados se combinam com fortes ventos do Pacífico para criar correntes descendentes, que são capazes de arrancar aviões diretamente do céu. E como o Triângulo de Nevada é uma área vasta e remota, com terreno extremamente irregular, não é surpreendente que muitos locais de acidentes nunca sejam encontrados. Além disso, a estatística de 2.000 desaparecimentos parece ser um rumor amplamente exagerado, sem evidências concretas para respaldá-lo. Ainda assim, olhando para aquelas colinas ondulantes do deserto, é difícil não imaginar que algo extraterrestre possa existir por lá. Mas se realmente existir, eu assisti filmes o suficiente sobre aliens para saber que é melhor a gente ter cuidado com o que deseja. Zona do Silêncio. Por décadas, a Zona do Silêncio, também conhecida como Zona do Silêncio de Mapimi, tem estimulado a imaginação de pessoas interessadas no lado mais estranho do planeta Terra. Esse trecho de deserto, com cerca de 48 quilômetros de largura em Durango, no México, é alegadamente dotado de propriedades eletromagnéticas inexplicáveis, que rivalizam com os rumores que existem no próprio Triângulo das Bermudas. Supostamente, a área faz com que as bússolas girem de forma bizarra e bloqueia sinais de todos os dispositivos modernos de comunicação, como celulares e rádios de aviões. Embora se possa pensar que acidentes de avião ocorreriam com frequência nessa zona misteriosa, objetos voadores ainda mais estranhos foram descobertos aqui. Em 1970, um míssil americano disparado em direção a uma área de teste voou aleatoriamente 644 quilômetros fora do curso e caiu bem no meio da Zona do Silêncio. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu para fazer o foguete desviar tão fora do curso, mas alguns teorizam que uma força magnética anômala o atraiu para a zona. Alguns moradores locais impetuosos sugerem que anomalias magnéticas como essa na área são causadas por uma grande quantidade de magnetita na rocha circundante, ou potencialmente outros materiais magnéticos depositados por meteoritos. De fato, há vários registros de meteoritos que caíram na zona ao longo do século XX, dois dos quais, bizarra e coincidentemente, atingiram a mesma fazenda, com quase 20 anos de diferença. Há ainda mais anomalias na Zona do Silêncio, segundo os locais, incluindo organismos estranhamente mutados, como cactos roxos brilhantes, o que só aumenta as vibrações extraterrestres da zona. Só que dito tudo isso, tem algumas coisas a se considerar. Em primeiro lugar, vários grupos de cientistas corajosos o suficiente para visitar a Zona do Silêncio relataram não ter problemas com seus gadgets ou bússolas. Também há o argumento de que o famoso míssil americano poderia ter saído do trilho devido a erro humano ou equipamento com defeito. Quanto aos chamados cactos roxos mutantes, eles são na verdade uma espécie chamada Opuntia macrocentra, que naturalmente muda de cor em resposta a estresses ambientais, como quedas de temperatura e desidratação. Mas, embora a Zona do Silêncio possa ter algumas explicações lógicas, duvido que sejam suficientes para silenciar todos os teóricos da conspiração obstinados por aí. E eu estaria mentindo se dissesse que não espero que tenha algo mais nesse local sinistro. Rio Mekong. À primeira vista, o rio Mekong, que atravessa o distrito de Phonphisay, na Tailândia, não parece fora do comum, mas se você estiver lá no momento certo, vai descobrir que ele guarda um segredo extraordinário que intriga locais e turistas há muitos anos. Olha isso. Por volta do final de outubro todos os anos, essas esferas extraordinárias do tamanho de uma bola de basquete, conhecidas como bolas de fogo Naga, emergem da água do rio. Essas luzes místicas atingem centenas de metros no ar antes de desaparecerem num piscar de olhos. E embora possam parecer fogos de artifício, sua aparência é um verdadeiro mistério. De acordo com a lenda local, as bolas de fogo vêm do sopro de serpentes gigantes, conhecidas como Naga. Diz-se que essas criaturas míticas dormem nas profundezas turvas do rio e só despertam por volta do final de outubro a cada ano, para honrar o fim do retiro budista com seu sopro flamejante. Como essas criaturas lendárias ainda não foram avistadas na vida real, alguns cientistas sugerem que as bolas de fogo são na verdade bolhas de metano ou fosfina, criadas pela decomposição de matéria no leito do rio. Quando o metano entra em contato com o oxigênio no ar acima da superfície da água, há uma pequena chance de que ele possa se inflamar espontaneamente, voando alto na atmosfera antes de queimar repentinamente. Embora você possa
possa pensar que uma explicação natural faz mais sentido, os céticos questionam como é possível que as bolas de fogo ocorram de forma tão exata na mesma época do ano, e observam a improbabilidade estatística de ignições tão frequentemente repetidas. Outro argumento é que o timing suspeitosamente preciso das bolas de fogo Naga pode significar que toda a coisa é uma farsa cuidadosamente planejada, disparada por armas de sinalização ou usando projéteis rastreáveis para impulsionar o turismo. Ainda assim, para alguns a presença e o movimento das bolas de fogo não parece se alinhar a um grau satisfatório com qualquer explicação. Só sei que se um dia eu visitar as margens do rio Mekong eu vou levar uma máscara de gás metano e a espada do Godric Gryffindor. Vai que uma antiga serpente Naga decida finalmente se revelar, né? La Bomba. Agora que a gente viu um rio que lança fogo no céu, que tal um onde a água em si queima com calor letal? Escondido profundamente na floresta amazônica, na província de Puerto Inca, no Peru, flui o místico Xanay Timpixca, também conhecido como La Bomba. A temperatura dessa seção de 6 km do rio Amazonas varia entre 45 e 100 graus, temperaturas que podem facilmente causar queimaduras de 3º grau em apenas 1 segundo de contato, embora o seu nome se traduza para cozido pelo calor do sol. A verdadeira fonte do calor de Xanay Timpixca está envolta em mistério. Outros corpos d'água ferventes geralmente estão localizados perto de vulcões e são aquecidos por sistemas magmáticos. Um exemplo é a Chinese Spring, que fica dentro do ponto quente magmático do Parque Nacional de Yellowstone, no estado do Wyoming, nos Estados Unidos. A cor laranja brilhante ao redor desse geyser é causada por bactérias conhecidas como termófilas, que prosperam em altas temperaturas. Combinada com a coloração azul contrastante da piscina fervente, ela quase parece um portal interdimensional, que eu aposto que qualquer piloto ia ficar nervoso ao sobrevoar. Mas ao contrário da Chinese Spring, La Bomba não é colorida de forma brilhante, nem está localizada em uma área magmática. Na verdade, o vulcão mais próximo de La Bomba, conhecido como Carhuarazo, fica a mais de 644 km de distância. A melhor explicação que temos é que a água da chuva se infiltra de maneira extremamente profunda no subsolo mais amontante, onde é aquecida por rochas contornando a borda do manto terrestre, antes de ressurgir por rachaduras na terra, juntando-se ao rio. Embora a teoria certamente possa ser válida, e eu goste muito de spas termais, provavelmente é melhor admirar essa jacuzzi turbinada de uma certa distância. Triângulo de Bridgewater. Abrangendo 518 km² entre Abington, Freetown e Rehoboth, no sudeste de Massachusetts, o Triângulo de Bridgewater é o nosso próximo grande concorrente do Triângulo das Bermudas. Embora o Triângulo das Bermudas seja principalmente associado a desaparecimentos, esse polígono intrigante está repleto de histórias de aparições assustadoras. A área foi lar de inúmeros relatos de entidades fantasiosas, objetos voadores não identificados, avistamentos de animais e humanoides não naturais, e até mesmo sacrifícios ritualísticos de animais. Mais notavelmente, por décadas, motoristas que viajavam pela Rota 44 à noite relataram encontrar uma figura misteriosa à beira da estrada. De maneira bizarra, a descrição desse homem misterioso é quase sempre a mesma: camisa de flanela vermelha, jeans sujos, botas, cabelos compridos vermelhos e uma barba enorme. Os motoristas que relataram ter dado carona a ele depois de vê-lo andando na estrada disseram que o homem ruivo misterioso entrou, ficou no banco de trás e os encarou silenciosamente com olhos negros e sem alma. Ele nunca fala, mas às vezes ri feito um maníaco, até o motorista ameaçar parar, momento em que ele desaparece subitamente no ar diante dos seus olhos. Embora as histórias do caroneiro de Bridgewater sejam bem aterrorizantes, uma explicação possível para essas visões compartilhadas pode ser ainda mais assustadora. Durante viagens longas à noite, a escuridão e a paisagem repetitiva podem levar os motoristas a um estado hipnótico, semelhante àquele estado que vem imediatamente antes de cair no sono, o que pode levar a alucinações. O que não está completamente claro é por que tantos motoristas parecem alucinar exatamente a mesma coisa no mesmo lugar. Mas além da possibilidade de boatos generalizados, pode haver uma resposta para isso. Em seu estado hipnótico, os motoristas que ouviram a lenda do carona ruivo na Rota 44 podem alucinar sobre a sua aparição, quase como uma profecia autorrealizável baseada no que esperam ver. Na escuridão, os nossos cérebros têm o hábito cientificamente documentado de preencher as lacunas visuais. Então talvez não seja uma explicação tão impossível quanto possa parecer. De qualquer forma, para conquistar os mistérios do Triângulo de Bridgewater, parece que tudo que você precisa é de um saudável senso de ceticismo e pausas regulares na condução em uma viagem longa. Se mantenham seguros. Círculo de Roi Abacho.
Dentro da região da Transilvânia, no norte da Romênia, encontra-se uma floresta em comum, que certamente vai te dar calafrios graças à sua lista de desaparecimentos misteriosos. A floresta de Hoia-Baciu é amplamente considerada, por aqueles que acreditam no sobrenatural, como a floresta mais assombrada do mundo, e é repleta de histórias abundantes sobre o paranormal. Uma lenda local conta que um pastor e seu rebanho de 200 ovelhas desapareceram sem explicação, enquanto caminhavam pela floresta, nunca mais sendo vistos. Disse também que uma menina de 5 anos desapareceu nessas matas, e depois reapareceu 5 anos mais tarde, vestindo as mesmas roupas sem ter envelhecido um dia. Não surpreendentemente, há poucas evidências de que os eventos dessas histórias realmente tenham ocorrido, sem registros desses sumiços na floresta aparecendo em arquivos de jornais romenos. Mas até hoje, os visitantes da floresta relatam consistentemente náuseas repentinas, ansiedade e sentimento de estar sendo observado. Esses sintomas parecem aumentar na área ao redor dessa clareira circular, onde as árvores misteriosamente se recusam a crescer. Dizem que os cientistas testaram o solo de lá e não encontraram anomalias químicas para explicar isso. Então, poderia algo verdadeiramente extraterrestre estar acontecendo aqui? Bom, apesar da sua aparência estranha, clareiras naturais em florestas são bem comuns e muitas vezes são causadas por leitos rochosos rasos, que impedem que as raízes das árvores se fixem. E como muitas das árvores que crescem em Hoia-Baciu parecem estranhamente distorcidas e esqueléticas, não é surpreendente que os visitantes frequentemente descrevam sentir um pouco de ansiedade e arrepios. Seja lá o que for, eu não vou escolher Hoia-Baciu para minha próxima viagem de acampamento glamurosa, com certeza. Lago Baikal. Não apenas o Lago Baikal, no sul da Sibéria, é o maior, mais profundo e mais antigo lago de água doce do mundo, como também pode ser o mais peculiar. Para começar, as notícias oficiais do Estado russo afirmam que em 1982, um grupo de 7 mergulhadores da Marinha Soviética estava conduzindo um exercício a 48 metros abaixo da superfície do Lago Baikal, quando encontraram um grupo de extraterrestres humanoides de 3 metros de altura. O que é ainda mais estranho é que dizem que as figuras estavam usando roupas de mergulho prateadas e capacetes esféricos. Quando os mergulhadores tentaram capturar um deles em uma rede, as criaturas de alguma forma lançaram uma forte corrente ascendente que fez os mergulhadores se precipitarem de volta para a superfície. Além da natureza oficial da fonte, não há nenhuma prova real que apoie essa história fantástica, e nenhum dos inúmeros projetos de pesquisa submarina conduzidos no Lago Baikal desde então descobriu algo remotamente semelhante nas suas profundezas gélidas. Embora esses aliens prateados aquáticos pareçam um pouco difíceis de acreditar, o Lago Baikal hospeda outras anomalias que são muito reais. Todo inverno, esculturas turquesa reluzentes de 15 metros de altura emergem espontaneamente na superfície congelada do lago. E ainda mais estranho, na margem oeste do Lago Baikal, esses discos brancos sinistros congelados parecem se empilhar para cima a partir das sombrias profundezas. Ao ver essas formações misteriosas, muitos podem concluir que o lago tem propriedades sobrenaturais. Mas na verdade, esses blocos que parecem pedras preciosas são montes de gelo formados naturalmente, que são empurrados para fora do lago devido à pressão desigual no gelo compactado abaixo. Será que eu sou o único que tá pensando em ter uma dessas de decoração em casa? Mesmo que ela derreta bem rápido no carpete. Tá, e essas bolhas em forma de disco são bolsões de metano congelado, liberados por uma almofada de sedimentos pantanosos que repousa no leito do lago. Portanto, embora as lendas em torno do Lago Baikal pareçam estar em terreno instável, o lago permanece uma maravilha natural verdadeiramente notável e única, mesmo sem alienígenas. E não dá para ignorar o fato de que esse lago tem 1,6 km de profundidade no seu ponto mais baixo. Sendo tão incrivelmente profundo, esse local sempre vai ser preenchido de cima a baixo com um verdadeiro senso de mistério inquietante. Quem realmente sabe o que se esconde nas profundezas? Pirâmide Esquecida. Você provavelmente já ouviu falar da misteriosa Grande Pirâmide de Gizé no Egito, mas pode não saber que existe uma pirâmide ainda mais antiga e mais supostamente enterrada que fica na Indonésia. Embora as encostas do Monte Sadahurip, em Java Ocidental, sejam atualmente usadas como terras agrícolas, a montanha tem uma forma piramidal suspeitosamente precisa. Os teóricos mais ousados afirmam que uma pirâmide de pedra feita pelo homem, incrivelmente antiga, está escondida sob a cobertura de grama e contém tesouros
tesouros de uma civilização antiga há muito perdida. Embora a construção da Grande Pirâmide do Egito tenha ocorrido há cerca de 4.500 anos, a rocha dentro do Monte Sadahurip foi datada de carbono com cerca de 6.500 anos. Então, como é possível que uma civilização tão antiga, com ferramentas de pedra primitivas, pudesse construir uma estrutura tão impressionante? Bom, sinceramente, quase não há evidências confiáveis além da sua aparência com um aspecto feito pelo homem, de que a montanha foi esculpida por arquitetos antigos talentosos. Em vez disso, os geólogos propõem que o Monte Sadahurip é na verdade um cone de cinzas vulcânicas, que naturalmente se formou em uma estrutura de inclinação suave pelo acúmulo de lava solidificada. As informações além dessa teoria são infelizmente escassas, já que pesquisas anteriores na montanha prejudicaram as fazendas locais. Isso levou os agricultores a se recusarem a permitir explorações adicionais, o que significa que mais investigações estão atualmente suspensas. Se eu morasse lá, eu ia ficar muito curioso para descobrir o que realmente tem lá embaixo, mas parece que ganhar a vida também é bem importante. Lago Spotted. No Vale de Okanagan, na Colômbia Britânica, no Canadá, encontra-se uma maravilha da natureza verdadeiramente única. Durante o verão, a água do Lago Spotted seca para revelar um padrão oculto de pele de leopardo, formado por centenas de piscinas multicoloridas. Embora a maioria dos nossos concorrentes misteriosos do Triângulo das Bermudas sejam conhecidos pelas suas qualidades assustadoras, esse lago é frequentemente descrito como o lugar mais mágico do Canadá. Na verdade, é considerado um local espiritualmente sagrado pela tribo indígena Okanagan, que acredita que cada círculo colorido possui propriedades de cura distintas. Embora eu apoie crenças espirituais, eu não consigo deixar de me perguntar o que realmente está acontecendo aqui. Acontece que o Lago Spotted é um lago endorreico salino, o que significa que a sua água não drena para um rio ou córrego como a maioria dos outros. Quando a água da chuva e o derretimento da neve das colinas ao redor escorrem para o lago, minerais e sais também são canalizados e se acumulam ali ao longo dos séculos. Quando a água do lago evapora a cada verão, ele deixa caminhos de sais endurecidos entre piscinas rasas e ricas em minerais. A tonalidade multicolorida de cada piscina separada depende de suas diferentes concentrações minerais e pode incluir cálcio, sulfato de sódio e sulfato de magnésio. Embora as crenças espirituais ligadas ao Lago Spotted inspirem mistério, a adição de uma explicação científica torna tudo ainda mais mágico. Pentagrama do Cazaquistão. Graças ao advento das imagens de satélite, podemos investigar lugares misteriosos do conforto das nossas casas. Mas antes de digitar Triângulo das Bermudas no Google Maps pela 100ª vez, que tal dar uma olhada nisso? Em 2009, uma imagem do Google Earth mostrando uma estrela de 5 pontas e um círculo entalhados no solo em um canto desolado do Cazaquistão viralizou na internet. Não apenas esse pentagrama é sinistro, com mais de 366 metros de diâmetro, como também está misteriosamente isolado, com a cidade mais próxima, Lysakovsk, a aproximadamente 20 km de distância. Como o pentagrama invertido é amplamente conhecido como um símbolo bem nefasto, associado ao sigilo de Baphomet, utilizado por várias organizações satânicas, muitos teóricos na internet especulam que cultos locais poderiam estar usando o lugar para rituais diabólicos, mas fontes locais argumentam que na verdade é só o contorno de um inofensivo parque à beira do lago. Até ganhar independência em 1991, o Cazaquistão fazia parte da antiga União Soviética, na qual símbolos de estrela eram popularmente usados para decorar prédios, bandeiras e monumentos. As trilhas em forma de estrela do parque provavelmente foram instaladas pelos soviéticos antes de serem abandonadas, depois do colapso da União Soviética. Embora esse parque de pentagramas possa não estar fomentando atividades de culto profano, ainda parece um pouco assustador demais para um agradável piquenique à tarde. Dead Fly. Embora os contos de acontecimentos estranhos no Triângulo das Bermudas remontem à década de 1950, o nosso próximo local estranho guarda mistérios que remontam a mais de 650 anos atrás. Localizado dentro das enormes dunas de areia vermelha do Parque Nacional Namib-Naukluft, no centro da Namíbia, encontra-se uma paisagem árida e alienígena, conhecida como Dead Fly. Estranhamente, essa extensão árida contém um inquietante cemitério de árvores, que se estima terem morrido há cerca de 650 anos. Mas como essas árvores esqueléticas cresceram em um deserto tão árido? E que força mística as mantém de pé? Embora possa parecer que algum tipo de antiga maldição do deserto é o que mantém essas estruturas assustadoras intactas, as respostas de verdade estão na história geológica da área. Cerca de 900 anos atrás, Dead Fly foi inundado quando as chuvas fizeram o rio Tsalchab, que fica nas proximidades, transbordar. A água forneceu nutrientes para as árvores crescerem, mas à medida que o clima mudou e as dunas começaram a bloquear o suprimento de água do
rio para Deadfly. O barro branco e as árvores secaram e morreram. A extrema falta de umidade na área impede até mesmo a decomposição da madeira, deixando as árvores condenadas a torrar sob o sol implacável do deserto pela eternidade. Caramba, talvez a pergunta que a gente deveria estar fazendo aqui é: o que essas árvores fizeram nas vidas passadas para merecerem um destino tão cruel? Esse é um verdadeiro mistério. Mina de Mir. Esse buraco bizarro a céu aberto está localizado na cidade de Mirny, no leste da Rússia. Conhecida como a Mina de Mir, a monstruosa cavidade tem quase 1.220 metros de largura e mais de 518 metros de profundidade, operando como uma mina de diamantes a céu aberto entre 1957 e 2001. O estranho é que uma zona de exclusão aérea, que proíbe voos, foi misteriosamente imposta no espaço aéreo diretamente acima do buraco. Mas por quê? Acredite ou não, dizem que o poço cavernoso é capaz de sugar aeronaves que passam pelo céu e levá-las para suas profundezas vazias. Mas como, você pergunta? Bom, se um buraco for profundo o suficiente, a Terra aquece o ar dentro dele. Devido à sua menor densidade, o ar quente sobe em comparação com o ar frio mais densamente compactado que afunda. Então a diferença extrema de temperatura entre o ar dentro da Mina de Mir e o ar acima do solo cria muitos movimentos. O ar quente que sobe da Mina de Mir é menos denso e daria menos sustentação a um avião voando do que o ar mais frio pelo qual ele estava voando anteriormente. Como a mudança de temperatura seria tão repentina, o avião poderia perder altitude e descer para a mina. Embora nenhum avião ainda tenha caído vítima dessa anomalia, se eu fosse piloto, acho que eu ia preferir arriscar voar sobre o Triângulo das Bermudas. Floresta Impossível. A Floresta Torta, localizada na região da Pomerânia, na Polônia, contém um bosque perplexo com 400 pinheiros distorcidos. Todos eles se curvam acentuadamente para o norte logo acima do solo e se estendem lateralmente por 1 a 3 metros, e depois voltam a posições normais e eretas. Onde é que tá a pegadinha? Ninguém sabe como ou por que isso acontece. Alguns especulam que ventos fortes de uma tempestade de neve curvavam as árvores no início do seu crescimento, mas isso não explica realmente por que os troncos curvos estão cercados por uma floresta de árvores aparentemente não afetadas. Outros argumentam que a madeira foi deliberadamente moldada por humanos, para uso posterior em móveis ou construção naval. Mas se isso for verdade, não foi registrado em nenhum documento conhecido, e as ferramentas ou técnicas locais usadas para criar tal crescimento de árvores permanecem ocultas até hoje. Por enquanto, esse intrigante trecho de floresta continua oficialmente um mistério. Mas me conta aí nos comentários o que você acha que pode ter causado isso. Ilha Magnética. Localizada a 8 km da costa de Townsville, na Austrália, a Ilha Magnética oferece uma riqueza de beleza natural, mas também é um tesouro de fenômenos bizarros e maravilhas inexplicadas. A Ilha Magnética recebeu seu nome peculiar em 1770 pelo explorador britânico Capitão James Cook, quando uma puxada magnética intrigante que emanava da ilha supostamente começou a interferir com a bússola do seu navio. Embora essa inexplicável anomalia magnética nunca tenha sido oficialmente observada de novo, o que podemos observar até hoje são pelo menos 20 destroços de navios apodrecendo, espalhados pela costa da ilha. Esse cemitério marítimo levou muitos a rotular a Ilha Magnética como o próprio Triângulo das Bermudas da Austrália. Somando-se à mística da Ilha Magnética, estão os inúmeros avistamentos de uma grande e não identificada criatura marinha, semelhante ao monstro do Lago Ness. A ideia do lendário Ness atacando navios ao redor da Ilha Magnética, enquanto tira férias ensolaradas das terras altas da Escócia, é mesmo fantástica. Mas acontece que esse cemitério costeiro pode não ser tão sobrenatural assim. Na verdade, embora alguns desses naufrágios tenham sido resultados de ciclones, vários foram afundados intencionalmente por humanos, para quebrar ondas oceânicas fortes em direção à costa da ilha. Avistamentos da criatura semelhante ao monstro do Lago Ness podem ser explicados da mesma forma, por galhos flutuantes ou destroços de naufrágios. Ou dado que aquela costa leste da Austrália é o lar natural de membros da bizarra espécie Oarfish, é fácil imaginar como um exemplar desses poderia ser confundido com um criptídeo sobrenatural de alguma espécie. Mas mesmo que o ar de mistério em torno dessa ilha esteja indo por água abaixo, as histórias sobre ela vão continuar sendo atraentes. Fazenda Skinwalker.
Entre as pastagens do nordeste do estado de Utah, nos Estados Unidos, encontra-se um pesadelo imobiliário de 207 hectares, conhecido como a Fazenda Skinwalker. Em 1994, Terry e Gwen Sherman compraram essa fazenda abominável, sendo expulsos da propriedade em apenas 18 meses, devido a uma alegada frenesi de atividade paranormal. Eles relataram ter testemunhado inúmeros OVNIs e ouvido vozes desencarnadas, falando línguas irreconhecíveis. O gado deles misteriosamente desaparecia ou tinha suas entranhas inexplicavelmente removidas com precisão cirúrgica. Terry Sherman até afirma ter encontrado um lobo 3 vezes maior que o normal, com olhos vermelhos brilhantes e completamente imune a balas. Aqueles inclinados a crenças sobrenaturais teorizam que essa criatura misteriosa era um Skinwalker, da lenda dos nativos americanos, da qual a fazenda Skinwalker recebe seu nome. Na verdade, os moradores locais afirmam que esses demônios metamorfos assolam a região circundante da fazenda devido a uma maldição lançada pela tribo Navajo na década de 1800. Em uma interpretação igualmente extraterrestre, teóricos da internet suspeitam que portais interdimensionais estão espalhados pela fazenda, permitindo que seres de outro mundo cruzem e causem estragos na nossa realidade. Mas os céticos argumentam que todos os eventos assustadores provavelmente foram inventados pelos Shermans. Nenhuma normalidade significativa foi relatada na fazenda por pelo menos 60 anos antes deles se mudarem, e muito poucas evidências confiáveis nesse sentido foram reunidas desde então. É possível que os incidentes sejam um exemplo de uma ilusão compartilhada. Esse fenômeno de ilusão foi observado em todo o mundo em vários momentos da história, onde alucinações e rupturas psicóticas se espalhavam quase como um vírus psicológico entre comunidades isoladas. É algo um tanto crível, mas talvez a verdadeira explicação esteja em algo ainda não comprovável, possivelmente até mesmo na geologia incomum que alguns afirmam existir abaixo da fazenda, causando uma variedade de fenômenos eletromagnéticos inexplicáveis. Só sei que com toda essa estranheza eu não consigo deixar de pensar nas conversas que eles já tiveram à mesa. Querido, você viu a nave espacial em cima do milharal hoje? Não vi não, eu tava meio distraído. O pé grande tava tentando pegar o nosso cortador de grama. Qual desses lugares misteriosos mais te intrigou? Você conhece algum lugar mais misterioso do que o Triângulo das Bermudas? Me conta nos comentários e, como sempre, obrigado por assistir.